Nós estamos aqui em Caiapônia com o senhor Adelmo Zacarias para que ele nos relate o que aconteceu com a família dele, com a fazenda do avô, quando a coluna Prestes passou aqui em Caiapônia em 1925, no dia do primeiro ano do aniversário da coluna. Adelmo, o que você tem para contar para nós? Bom, o que eu tenho que te contar é que meus pais me contaram, um tio meu e uma tia que era minha mãe de criação, que foi a minha mãe de criação. Eles me disseram que nessa época os revoltosos chegaram aqui em Caiapônia. Segundo meu tio, lá na cidade de Rio Verde, ele já estava com de endereço certo a fazenda da minha avó, que já era viúva, porque eles tinham notícia que a viúva tinha muita tropa e dinheiro e muito ouro. E aí a minha tia, ou a minha avó nessa época viúva, que era da companhia do meu tio, que era o já casado mais velho, eles foram avisados que eles já estavam chegando e eles foram refugiar em uma floresta um pouco distante da cidade. E durante essa estada que eles tiveram lá na fazenda, eles não encontraram ninguém na fazenda, encontraram lá só 3 pessoas que ficaram para cuidar da fazenda. E aí os revoltosos chegaram lá e perguntaram pela família, pela viúva. Aí os 3 peões da fazenda não quiseram relatar para eles onde estava a família, eles sabiam que eles tinham fugido para a selva, lá, para a montanha, para a mata, eles estavam escondidos. E aí eles insistiram muito com os rapazes, eles não contavam, eles prenderam, bateram muito deles, amarraram. E até, como eles não contavam mesmo, eles levaram ele para um lugar distante e mataram os 3. Um deles chamava Manuel Prudêncio Cardoso Reginaldo. O outro Aniceto Procópio Cardoso. E o outro Luiz Elrígio Filho. Todas essas 3 pessoas têm descendência grande aqui na cidade de Caiapônia. Segundo a minha tia, a minha mãe de criação, me falou que esse Manuel Prudêncio, eles mataram ele, foi o último a morrer. E eles espancaram ele muito, ele não contava, porque eles queriam que ele falasse onde ele estava escondido. E eles não relatavam. Eles bateram tanto nele que, por fim, abriram o estômago dele com saibro, uma faca, uma coisa assim. E ele ainda ficou lá umas 3 horas para morrer, mas não contou o que havia acontecido, onde ele estava escondido. Aí, além disso, eles puseram fogo na fazenda, carregaram os animais, fizeram o que puderam fazer. Partindo daí, eles foram para outra fazenda, uma fazenda vizinha, que também a dona dela, porque segundo conta a história, que eles estavam procurando a descendência do Manuel Joaquim Vilela, que era o Majoné, que era uma pessoa muito influente aqui, o fundador da cidade. Aí eles, daí dessa fazenda, eles foram para a fazenda de uma neta do Manuel Joaquim Vilela, que chamava o marido dela chamava João Magro. Lá eles também mataram um rapaz lá, que o rapaz que ele se dizia eles falavam que era o pombeiro, né? O pombeiro que ficava vigiando se vinha alguém, e o pombeiro era surdo. E aí o pombeiro, eles falavam, um dos revoltosos falou com o pombeiro falou com o surdo não entendeu, ele avançou no surdo, aí o surdo deu um tiro nesse revoltoso que estava na vigília e matou. Aí os revoltosos depararam com o acontecido e foram lá e colocaram também fogo nessa fazenda. E a outra fazenda que eles queimaram depois
foi a fazenda de um neto também do Manuel Joaquim Vilela, né? Um neto, um senhor que era o filho caçula, chamava Imbelino. Aí o Imbelino também, essa fazenda, eu não sei o que eles fizeram na fazenda Imbelino, mas também queimaram essa fazenda. E daí, frente a isso, eles vieram para Caiapônia, para a cidade ainda muito pequena, sem povo muito pacato, muito humilde. Eles celebraram uma missa campal, que composta por uns 30 homens da cidade e uma grande parte do comando, do policiamento do Rebortosa. E aí conta também a história, porque meu pai me falou, que o padre da época chamava-se José Senábio, e tinha um outro padre que ajudava na paróquia. Aí que esse padre, o segundo padre, né, entusiasmado com as causas revolucionárias, uniu-se aos revoltosos e foi com eles embora. Essas 3 pessoas que foram mortas pelos revoltosos estão sepultadas aonde? Elas estão sepultadas logo perto, assim onde eles morreram, né? Passado 3 dias, quando o acontecido, que eles souberam que eu já tinha ido embora, a minha tia me dizia que lá do esconderijo eles mandavam um olheiro, né, ir lá olhar se eles ainda estavam na fazenda, como que tinha, ou se tinha ido embora. Aí, feito que eles já tinham ido embora, eles voltaram. E já 3 dias, os corpos já em decomposição, já bem inchados, aí eles sepultaram lá. Fizeram ao lado, fizeram uma sepultura, que até hoje ainda tem lá o cemitério lá, cercado de madeira com uma cruz, e está lá até hoje. Na fazenda da sua avó? Na fazenda da minha avó, na época, né? Hoje a fazenda é de quem? Hoje a fazenda é do senhor José Moura. Eu ainda me lembro que na época, depois, passado tempo, eu já rapazinho, aí o meu tio me contando a história do cemitério lá, porque como ficou a história de que mataram esses Manuel Prudência, essas coisas, eu ainda brinquei com ele, mas esses cidadãos, essas 3 pessoas morreram aqui por causa da vida de vocês, aqui da família, e vocês não tiveram coragem de construir aqui uma capela. Ficou simplesmente nesse cemitério aqui. Quer dizer, que devia, né? A pessoa morre para não contar onde está escondida os patrão, e morre e fica por conta de um cemitério de madeiroeira, né? E lá, e hoje praticamente abandonado, para mim praticamente ninguém vai lá, a não ser você, que foi lá, que nós fomos lá aquele dia. Isso. E o filho do Luiz Carlos Prestes, ele passou aqui em Caiapônia, conversou com seu pai, com você. O que ele queria? Conversou, ele esteve aqui por uns 3 dias. Ele ficou 3 dias aqui? E a primeira pessoa que ele procurou, e ele chegou assim, sem saber de nada, mas indicado, um primo meu, que sabia quem contar a história, era o Hélio, você conhece o Hélio. É, o Hélio. Aí o Hélio já foi direto com ele lá em casa, mas com medo do meu pai, às vezes, ficar nervoso, né, porque o filho do Luiz Carlos Prestes, né, mas ele chegou lá e conversou com meu pai, apresentou, conversou com meu pai há muito tempo, falou, ainda perguntou lá se meu pai tinha mágoa, né, contra eles. Aí meu pai falou que não, que contra o pai dele e o comando, né, o Estado-Maior, ele não tinha nada contra. Ele tinha uma certa mágoa dos laterais, né, que eles tiveram por último, né, que roubaram, mataram, fizeram muitas coisas horrorosas, né, mas que ele não tinha mágoa, não. Aquela coisa do passado que tinha acontecido, ele não tinha. Aí eles ficaram muito amigos, o filho dele, o Luiz Carlos Prestes Filho, andava pela cidade, mas ia lá, ficar lá com meu pai, naquela casa humilde, rapaz muito humilde, né? Ele pediu minha mãe para fazer, tinha lá na época, minha mãe tinha uns caras lá que ele chamou de inhame, pediu minha mãe para cozinhar o inhame para ele, minha mãe cozinhou, ele comeu, eu comprei para ele cerveja, mas ele não tomou, foi só o companheiro dele, o fotógrafo, né? E aí
ficou muito amigo do meu pai tinha umas cabaças, né? Aqui tá essa revista aqui da Manchete, datada de 17 de fevereiro de 96. Essa revista foi quando depois ele fez reportagem, mandou para o meu pai. Ah, tem uma reportagem na Manchete sobre tem uma Caiapônia. Você pode mostrar? Tem aqui. Você olha o número da página também. Inclusive, ele esteve na igreja, né? Teve uma missa, mas eu não fui à missa esse dia, né? Mas ele fez ele deu uma palestra lá na missa, conversou com o padre ainda pegou o livro do tombo e mostrou para ele, conforme está aqui, ó, o padre mostrando o livro do tombo, né? Dá para ver bem o livro do tombo da cidade que o padre mostrou, e o padre, no livro que ele diz que concorda com o que a história dos revoltosos está dizendo, né? E tem também aqui, ó, o meu pai. Esse é o meu pai aqui, já com 96 anos aqui. Ele tinha muita cabaça, assim, ele era envolvido com essas cabaças, lá que ele contava as cabaças, né? E aí, ele tinha uma cabaça muito grande, que ela tinha muitos dedos dela, e as cabaças, o Luiz Carlos Prefeito pediu meu pai, e falou para ele que ia levar com ele, de ônibus, inclusive levou. Ah, ele viajou de ônibus? Ele estava de ônibus, ele estava de ônibus. Ele disse que a vinda dele aqui era para ver como que era a cidade, que o pai dele... Que na época, né, do revoltório, como que era. E meu pai disse que era uma cidade pacata, de pouca gente, né, não tinha nada, né. E aí, ele ficou contente, ele levou essa cabaça. Aí ele foi na igreja, se ele batia muito, conversava e voltava. Almoçou lá em casa com meu pai umas 2 vezes, e aí depois ele foi embora. Ele falou que depois ele mandava a revista para meu pai como mandou. Agora, ainda falando dos revoltosos, eu li em algum livro aí, que falava que da segunda volta, depois de um ano eles voltaram, né? Aqui em Caiapônia? Aí voltaram em Caiapônia, aqui já no comando do senhor Siqueira Campos, Antônio Siqueira Campos. E que esse Antônio Siqueira Campos, ele não tem lembrança que eles fizeram assim, maldade, mas o povo teve muito medo e escondeu de novo, né? Aí conta o livro lá que eu li, que ele teve problema teve um problema que estava de remédio, tomou remédio, e aqui só tinha uma única farmácia, mas a farmácia ficou fechada, né? E aí, como não tinha ninguém, ele foi lá e arrebentou a porta da farmácia. E começou, mas logo quando ele, e aí os soldados, como é que fala, os revoltosos, né? Começaram a saquear a farmácia, e ele, logo que ele entrou, ele deparou com um quadro que fazia uma alusão à coluna Prestes. Aí ele disse para os revoltosos, para, não mexe com nada, não mexe com nada. Aí pegou os remédios que ele precisava, né? E mandou arrumar as portas, acho que olhou lá quanto que tinha no preço lá dos remédios, e deixou o dinheiro dos remédios que ele pegou e mandou consertar a porta e deixou um bilhete para o dono da farmácia, né? E foi até aí que eu sei mais que eu te posso falar mais dos revoltosos. Tem mais alguma pergunta para fazer? Vamos ver se eu dou conta. Não, era isso que eu queria saber, era sobre a fazenda do seu avô, que havia sido queimada, e sobre as pessoas mortas. Até hoje, agora a fazenda, já como ele é do proprietário, eu conversando com o rapaz que é dono lá hoje, ele me disse que arrancou aquela madeira seca e fincada que eu tinha, aquele esteio. O esteio da casa que foi queimado. Ele arrancou aquele esteio e colocou dizendo ele que vai colocar em um vaso grande, uma coisa assim, e vai escrever uma placa com os acontecimentos da fazenda. Okay. Né? E quanto ao esconderijo lá, eu falei do esconderijo lá no mato, no lugar que hoje é conhecido por Ponte Terra, né? Na época já era esse nome. A minha tia me disse que eles foram de carro de boi, e depois ia uma pessoa atrás, desmanchando o rastro do carro do boi, né? E que eles faziam comida à noite, para não deixar vestígio, né?
para não deixar besteira, para a pessoa não ver. Fazia, depois apagava o fogo, e ficava o dia inteiro sem fazer comida, só fazia comida à noite. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa, mas parece que o tempo já esgotou, né? E alguma coisa que fala aí na revista? Não, fala que a revista fala só que O filho do Luiz Carlos Prestes. do Luiz Carlos Prestes. Ah, esse padre aí, Esse ele é o está padre, mostrando o livro Tombo, né? o padre De da época, Caiapônia. o padre da época que celebrou a missa, né? Com a presença do Luiz Carlos Prestes, filho. Padre, como que é o nome dele? É o padre Luiz Macedo, Luiz Marcos Macedo. Era o padre quando o filho do Luiz Carlos Prestes veio. Não, é quando o filho do Luiz Carlos Prestes veio. Ele não foi só aqui na igreja, ele andou com muita gente, conversou, mas passou. Acho que ele fez a trilha toda, todo o trajeto do pai. Foi isso que ele falou com meu pai, que estava fazendo a trilha. Ele passou por onde o pai dele passou, ele passou também. Olha só, Caiapônia está aí na manchete, hein? Sobre a coluna Prestes. Ah, sim, tá, perfeitamente. Ok. Obrigada, Adelmo. Exponha, é um prazer. Obrigada.